Carregando. Tá carregando. É elevador de novo, né? Olá, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui numa live nesta sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020. Primeira live aqui na página do Super Bate de Estudo. Vamos bater um papo legal, uma conversa descontraída, né? Com o pré-candidato a prefeito de São Paulo, Gilmar Tato. E seja bem-vindo. Compartilhe essa live para que mais pessoas possam visualizar. E aí sim, você pode fazer suas perguntas aqui nos comentários aqui pelo Facebook. Boa noite, candidato. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Estava esperando de forma ansiosa aqui na Rádio Cantareira. Muito bom vê-los. Tá ok. Douglas, boa noite. Boa noite, Valdir, Gilmar, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Boa noite, Luizão. Boa noite, candidato. Boa noite, Benê. Boa noite, Gilmar. Prazer estar aqui. Você estar aqui no programa. Prazer é nosso. Beleza. Pode começar, Douglas. A gente queria começar primeiro, porque deve ter gente que não te conhece ainda, por mais que você seja conhecido. Falar um pouco aí da sua trajetória, né, até chegar aqui, né? E aí eu tenho já uma pergunta meio assim, porque no final você vem de uma família de políticos, né? Como é que tem muito político na família? Aí você fala um pouco como é que é essa coisa, um monte de gente em casa que tem muita opinião, né? Mas qual é a sua trajetória? Depois você fala disso. É assim, nós somos em 10 irmãos, Douglas. Os meus pais e meus irmãos mais velhos, eles nasceram no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Eles foram para o interior do Paraná, a gente da roça, do campo. E aí, na medida que as pessoas iam crescendo, iam embora de casa. Mas e eu sou da última leva dos meus irmãos aqui para São Paulo. Eu vim com meus pais já. E eu cheguei em São Paulo com 13 anos e com 14 anos já comecei a trabalhar de office boy registrado, dia 1º de julho de 78. E tinha uma coisa, meus pais, você sabe que na roça geralmente tem muitos filhos para ajudar a trabalhar na roça, mas meus pais tinham uma coisa que é muito, muito legal, que não deixava a gente faltar na escola, de não mais estudar. Eu sempre obrigou a gente a estudar, eu sou muito grato em relação a isso. E a outra coisa, obrigava a gente a ir na missa todos os domingos. E quis o destino que, na periferia de São Paulo, na Zona Sul, nós íamos numa comunidade eclesial de base. Era um barracão, naquela época era ainda ditadura, e tinha um padre lá progressista, e eu estava participando, meus irmãos participando do grupo de jovens, e esse padre falou, olha, está acontecendo algumas coisas diferentes, novas lá no ABC, por que vocês não vão dar uma olhada aqui aquilo? Então nós somos no 1º de maio. Em 79, já teve um assassinato do Santo Dias da Silva, lá na Silvânia, na Nossa Senhora do Sabará, e começou que naturalmente, a gente começou a participar, aí surgiu o PT 81, e nós entramos no PT. Meus pais não têm tradição nenhuma de política, assim, nunca participou, era da roça mesmo, pessoas simples, e nós entramos no PT desde aquela época e não saímos mais. Aí, portanto, eu acabei me formando na faculdade de História, casei, tenho 2 filhos, aí virei lá na frente deputado estadual, a Marta ganha a eleição, me convida para ser secretário dela, eu participei de 4 secretarias do governo da Marta, a gente pode falar um pouco sobre isso, Secretaria de Abastecimento, de Implantação da Subprefeitura, de Transportes e de Governo. Aí depois a Marta não ganha a eleição, eu saio candidato a deputado federal, me elejo 2 vezes, fico 6 anos em Brasília, líder da bancada lá em Brasília, o Haddad ganha, me chama, me convida para voltar para a cidade de São Paulo
e ser secretário dele de transportes. Aí eu fiquei 4 anos como secretário de transportes na cidade de São Paulo. Então, de forma resumida, é isso. E a gente, quando se encontra os irmãos, a gente procura não conversar muito sobre política, porque dá briga. Não tem jeito. Cada um tem uma cabeça, cada um tem um jeito, cada um atua numa área, e o nosso projeto, diferente de outras famílias, a gente não tem um projeto individual, nosso projeto é coletivo, porque todo mundo é do PT. Ninguém saiu do PT, e olha que o PT passou por maus bocados, vocês sabem, percebe? Era a coisa mais, uma quantidade de gente, de prefeitos, de vereadores, deputados que saíram do PT, porque tem a ver com o que a gente aprendeu de criança e a oportunidade de mudar as coisas. E por que eu sou pré-candidato? Porque nós temos que enfrentar a desigualdade na cidade. E eu sei como enfrentar essa desigualdade. Eu sei, pela experiência que eu tive nesses 8 anos na cidade de São Paulo. Nós temos que criar uma frente de proteção social, tem que implantar a renda básica, tem que pôr dinheiro no bolso desse povo que não tem o que comer. Nós temos que fazer a tarifa gratuita na cidade, porque é um direito, as pessoas não podem, pelo fato de não ter dinheiro, não podem deixar de se locomover, as pessoas não podem deixar de namorar, de ir num parque, de passear, de procurar emprego. O sistema, a saúde é pública, gratuita e universal. Se você vai num posto de saúde, no hospital, você não paga para ser atendido. Se você vai matricular seu filho numa escola de ensino fundamental e médio, você não paga. Por que você vai entrar dentro de um ônibus e você tem que pagar? 20% do seu salário. Então, esse debate eu quero fazer na cidade de São Paulo. Né? E tem mecanismo e tem como fazer. E nós temos que ter uma política de geração de emprego na cidade. Como? Usar a prefeitura. A prefeitura, ela tem um orçamento de 58 bilhões. Ao invés de você contratar uma empresa centralizada, às vezes da China, para o uniforme escolar, vamos fazer a partir do território, a partir da subprefeitura, a partir da região, montar cooperativas, gerar um emprego lá e fazer que as pessoas gastem dinheiro lá. Isso vale para roupa de hospital, de posto de saúde, do médico, da enfermeira, da pessoa da limpeza, do motorista. Você fazer cooperativas de reciclagem, você fazer equipes cooperativas, grupos de horta comunitária, melhorar o padrão de consumo na cidade de São Paulo da alimentação. Nós estamos comendo veneno. Então, você comprar do próprio produtor, produtos orgânicos na rede escolar. Então, são coisas que eu sei que dá para fazer. Eu sei, tenho a plena consciência, porque quando eu assumi a Secretaria de Abastecimento, Douglas, as crianças comiam bolacha seca. Nós implantamos almoço e janta nas escolas. Arroz, feijão, legumes, carne, frutas, suco de laranja natural. E naquela época também não tinha dinheiro, que nós estávamos saindo do governo Pita. Nós reduzimos o contrato do leve leite em 25%. Tiramos a lata, que era uma latona grandona assim, e colocamos sachê. Só essa brincadeirinha, economizamos dinheiro e implantamos almoço e janta. Então, e revolucionamos o sistema de transportes. Criamos bilhete único, fizemos as faixas de ônibus, que é barata, fizemos ciclovia, que é barata. Então, é com criatividade, com experiência, com ousadia, que nós vamos refazer essa cidade. Nós temos que nos reinventar. E o jeito de reinventar é na cultura, é no esporte, é no lazer, é na educação, fortalecendo o SUS, tendo uma educação de qualidade. Deixa eu aproveitar essa situação que você comentou agora há pouco, que o PT passou por vários momentos de crise. A última que foi mais complicada, que foi quando saiu a presidenta Dilma, como foi lidar com essa situação e até hoje, principalmente com o tal do discurso do ódio que está acontecendo no nosso país? Difícil, porque começou em 2013 um movimento que o objetivo era justamente não deixar o PT continuar governando o país, porque o PT estava mudando o país. As pessoas estavam tendo emprego, pleno emprego, as pessoas estavam começando, a maioria, construindo universidades, um programa do ProUni, Minha Casa Minha Vida. Naquela época, era 40 milhões de empregos foram gerados. Então, o Minha Casa Minha Vida já tinha 2 bilhões de casas contratadas.
Então o PT estava mudando o país. O Lula estava articulando com os BRICS, uma nova geopolítica mundial, de realmente um novo mundo era possível. E aí falou assim, nós temos que interromper isso. E o jeito de interromper foi dar o golpe na Dilma e condenar o presidente Lula e prendê-lo, para ele não voltar, porque mesmo ele encarcerado, ele estava em primeiro lugar nas pesquisas. E uma campanha de ódio muito grande, principalmente por parte da grande imprensa, mas que a elite brasileira fez, que era para privatizar, para desmontar o Estado. Tanto é que agora, mesmo na pandemia, mesmo com essa quantidade de gente, 100 mil pessoas morreram, está chegando a 100 mil, quase 3 milhões sendo contaminados. Na cidade de São Paulo, 10 mil pessoas, e eles continuam privatizando. Querem privatizar o Banco do Brasil, querem privatizar a Petrobras, querem privatizar o BNDES, e aqui na cidade de São Paulo, privatizar o AMB, o Interlagos, o serviço funerário agora, que está sendo privatizado, porque olha só o absurdo. Você privatizar o serviço funerário nesse momento de pandemia, que as pessoas estão morrendo todos os dias, aumenta o lucro, porque é um serviço para enterrar. É uma área que está dando renda, né, para os empresários. Evidente, isso não é uma área para dar lucro, gente, pelo amor de Deus. E mesmo as autarquias dos hospitais, eles estão privatizando. Por isso que eu vou reverter todas as OS na cidade de São Paulo. Já estou estudando, tá certo? Estancar e vamos reverter. Então, terceirizando os céus na cidade, os hospitais, hoje, eu acabei de participar de um ato lá no Hospital das Clínicas, lá no Quarteirão da Saúde, que é em função de luto e de luta das 100 mil mortes que está acontecendo no Brasil, aconteceu, não sei se já chegou a 100 mil, está prestes a chegar, e o governo brasileiro e o governo estadual e municipal não tem uma política de teste para testar milhões de brasileiros. As pessoas estão morrendo porque vivem na submoradia, vivem em casa apertada, não tem caixa d'água, não tem como lavar a mão, não tem como tomar banho, quer que as crianças voltem à escola sem preparar as escolas para ir para isso. Então, por isso que a irresponsabilidade é muito grande, muito grande, muito grande. O povo está... Falar em irresponsabilidade, o que a gente está tendo aqui nos Estados Unidos também é muito irresponsável. O Trump, ele agora resolveu que as eleições que a gente vai ter agora em 2020 devem ser canceladas, e devem ser canceladas por conta daquilo que ele falou que era uma gripezinha, que 3 comprimidos de cloroquina acabava. Ele falou que por conta da pandemia não vai dar para ter uma eleição segura para os eleitores. Além disso, ele resolveu que nós, para combater a fraude, ele resolveu acabar com o voto pelo correio, que a gente vota pelo correio aqui. Esse o executivo dos Estados Unidos vem destruindo claramente a democracia nos Estados Unidos. O executivo aí do Brasil, tanto na área federal, estadual e municipal, como é que você vê essa situação de fragilização da democracia e do processo político? Olha, Luizão, inclusive o Trump saiu da OMC, Organização Mundial da Saúde. Percebe o quão ele é irresponsável? E o Bolsonaro, ele se referencia muito ao Trump. O que nós estamos aqui no Brasil, nós temos uma crise sanitária, em função dessa quantidade de gente morrendo, quantidade de gente contaminadas. E você não tem uma política organizada de testes para essa população no Brasil todo. O presidente se comportando, querendo vender cloroquina, que não está provado que não serve para nada, não serve para isso, desculpa, serve para outras coisas, mas não para combater isso. Ao contrário, pode levar, dependendo da pessoa, se ela tem alguma outra anomalia, ela pode levar à morte. E ao mesmo tempo, você tem uma crise social. As pessoas não têm o que comer. Foi aprovado um auxílio emergencial que, no primeiro momento, o governo foi contra, agora percebeu que politicamente pode ser uma coisa boa eleitoralmente, então está mantendo.
o risco é manter só até a época da eleição, depois não ter mais. Nós estamos brigando para ser uma política permanente, uma nova Bolsa Família, para aumentar, inclusive, o Bolsa Família para essas pessoas. Essa crise social, ela também se caracteriza no aumento do desemprego. Você tem mais de 50% das pessoas hoje economicamente ativas, que poderia trabalhar, estão sem emprego, a tendência a aumentar, as pessoas estão sem renda, precisa ter uma política para isso. Então, a submoradia, que aumenta a contaminação, principalmente de quem é pobre, preto, e mora na periferia, ou mora em cortiço. E você tem uma crise política, que é isso que você falou, Luizão. A crise política, que ela começou na eleição do Bolsonaro com fake news, com aquela e depois na entrada do Bolsonaro com o comitê, com a sala do ódio, o comitê do ódio, que agora a CPI está descobrindo como que eles agem. O próprio Facebook também está agindo tardiamente, mas começou a agir, interferindo na polícia para proteger os filhos deles. Veja agora que o Queiroz abriu o sigilo bancário do Queiroz, já percebeu que 93% todo dia aumenta de R$1.000, não sei quantos cheques na conta da primeira-dama, da Michelle. Isso. E ele desrespeita o STF, tenta invadir o STF, desrespeita o Congresso Nacional. Então, essa crise política, ligada com a crise econômica, é uma crise moral, ética, um presidente machista, xenófobo, racista, que não respeita a opinião das pessoas, então coloca em risco a vida das pessoas. Essa é a situação do Brasil. E, por outro lado, você tem aqui o governador, que só pensa em eleição, em 2022 ser presidente, pensa só em privatizar, e o prefeito, um governo muito frágil, que não tem liderança, não sabe exercer essa liderança, e o povo se lascando. É isso que está acontecendo. Então, olha a situação do Brasil, do povo brasileiro, no momento que mais o povo precisa dos seus governantes, você ter uma situação de desarticulação, de descontrole de políticas para enfrentar essa pandemia e enfrentar essa desigualdade. Gilmar, de certa forma você já respondeu. Você sabe que nós temos várias perguntas de agentes comunitários, pessoal da sociedade e principalmente de um pessoal de gestão de políticas públicas, né? Inclusive, chegou pergunta aqui, Douglas, no chat também, na conversa, aqui no Facebook, que já a gente vai ler também, do Carlos Galdino. Daqui a pouco a gente vai falar. Ótimo. Então, de certa forma, você já respondeu a pergunta do professor Wagner Iglesias, da USP, né? Sobre a questão da democracia e da política. Mas ele tem uma pergunta sobre a questão da frente ampla, né? O que você acha? Você acha que para vencer esse momento, tem que todo mundo se unir já no primeiro turno, ou vamos separados, depois aí se encontra lá na frente? Se encontra lá na frente. Frente ampla para quê? Para tirar direitos? Para não ter política de emprego? Para não ter uma política de proteção de rede social? Para desmontar o SUS? Nós vamos fazer a frente ampla com esse tipo de gente? Que desregulamentou todo o mundo do trabalho? Que tem esses aplicativos aí que as pessoas são escravizadas? Que não tem fiscalização? Desmontou a CLT, o Ministério do Trabalho? Essa é a frente ampla? Contra o fascismo, estamos juntos. As nossas paralelas, são duas paralelas contra o fascismo. Agora, não confunda o PT não vai fazer frente com ninguém que tire direito da classe trabalhadora. O PT surgiu para defender a democracia e lutou pela redemocratização do Brasil, mas também surgiu pela defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras, pela defesa daqueles que não têm direitos, que não são respeitados. Então, por isso que nós, contra o fascismo, estamos juntos. A gente aceita qualquer manifesto, fazemos qualquer, mas não venha nos confundir com essa coisa do Estado mínimo, não, para reconstruir esse país, para gerar emprego, para aquecer a economia, para o PIB realmente crescer nesse país, nós precisamos do BNDES que realmente invista, nós precisamos do Banco do Brasil que dê crédito a juros
a juros baixos, nós precisamos de uma caixa econômica que presta um serviço para todo o país. Então, nós precisamos ter programa, o Estado precisa ter um programa Volta Minha Casa Minha Vida. Então, veja, eles desmontaram a cultura, desmontaram a educação, desmontaram o próprio Itamaraty foi desmontado, a chancelaria, e não conseguiram desmontar a saúde. Perceberam que, imagina se nós não tivéssemos, se o Sistema Único de Saúde não estivesse funcionando no Brasil, que é o modelo para o mundo. SAMU. O próprio... SAMU, se não tivesse SAMU. O SAMU, eles privatizaram o SAMU aqui, terceirizaram aqui na cidade de São Paulo, né? O Boris Johnson, que era um privatista, que era continua sendo um neoliberal, foi contaminado lá na Inglaterra, foi atendido no Sistema Único de Saúde deles lá em inglês, que também é bastante reconhecido, agora está defendendo. Percebeu? O Estadão começou a defender o Sistema Único de Saúde. Estadão, no Paulo. Mas vamos lembrar que 6 meses atrás, todos eles estavam falando mal da saúde. Mas quando vai fazer um transplante, fazer uma operação de grande complexidade, vai lá no Hospital das Clínicas. Né? E não paga. E está certo não pagar. Por isso que tem que ser público, universal e gratuito. Mas na área da saúde, na área do transporte, na área da educação, isso é fundamental. Por isso, a segurança já é assim. O que nós não podemos é deixar a milícia contaminar a segurança pública, que já está acontecendo. Não só no Rio de Janeiro, tá certo? Em partes aqui em São Paulo. Porque isso é a privatização da segurança, que aí é o fim, gente. Então, nós temos que combater isso. E tem gente que... nosso problema é o Bolsonaro, mas não é só o Bolsonaro, não. Nós queremos a volta de direitos que tiraram e quanto mais direito, melhor, porque é assim que a gente vai resolver melhorar a vida da... Faz sua pergunta que eu vou aproveitar o gancho da segurança aqui, que eu tenho uma pergunta de segurança aqui. Antes de entrar na questão de segurança, você fez uma análise que eu acho correta em relação a uma certa oposição ao Bolsonaro, que não é oposição, que na verdade até então apoiou boa parte das políticas dele. Mas eu queria saber a possibilidade de uma coisa mais concreta, de uma união do campo progressista. Porque o PT, obviamente, tem um papel importante, mas não é o único partido nesse campo. Né? Eu gostaria de saber exatamente a possibilidade de uma frente de esquerda. E aí aproveito uma pergunta da Ivani, uma professora de escola pública. Ela pergunta o seguinte: a possibilidade dessa frente de esquerda e se eventualmente, uma pergunta polêmica, é claro, se eventualmente você retiraria a sua candidatura em prol de uma frente de esquerda. Queria que você falasse sobre isso. Então, Benê, respondendo à professora, o PT é o maior partido do Brasil. Nós já governamos esse país por 4 vezes, ia ser na 5ª se não tivesse dado o golpe no Lula. Aqui na cidade de São Paulo, governamos 3 vezes. O PT tem uma capilaridade muito grande na cidade. E aqui nós temos 9 vereadores, elegemos vários deputados estaduais, federais. Nós elegemos a maior bancada na última eleição. Então, e tem uma situação, e nós vamos ganhar a eleição de novo. Eu vou ser prefeito dessa cidade, pela experiência que eu tenho, pela experiência que o PT tem, pelos quadros que o PT tem e pelas propostas que o PT apresenta. O que acontece? Os partidos pequenos, eles têm a cláusula de barreira. Então, é muito difícil para eles não deixar de não ter candidatos. Isso, o PCdoB é um exemplo clássico disso. E, em certa medida, o PSOL também. Vamos lembrar que o PSOL não apoiou o Haddad aqui na cidade de São Paulo. Não apoiou o Haddad nem no primeiro mandato, na primeira eleição, e nem na segunda. E era a reeleição do Haddad. E o PT estava apoiando o Freixo no Rio de Janeiro. O Freixo retirou, e aí o PT apresentou a Benedita, aí eles apresentaram uma outra candidata lá. O PT está apoiando a Manuela Dávila lá em Porto Alegre. Então, o PT também dialoga. Agora, aqui em São Paulo, o PT tem muita força. É diferente do Rio de Janeiro. É diferente. Então, nós, por isso... Agora, eu entendo que esses partidos têm que lançar candidato, o time que não joga não tem torcida, e a gente se encontra no segundo turno. Tem que ter um respeito muito grande por parte desses partidos,
E no segundo turno a gente se encontra e derrota os neoliberais, derrota aqueles que querem privatizar, aqueles que querem desmontar o Estado aqui na cidade de São Paulo. Nesse sentido, aí eu aproveito para fazer a pergunta do professor Iglesias também, que ele fala o seguinte: o PT sempre esteve na periferia, uma grande força na periferia. Qual é que é a sua visão hoje? Qual o maior problema da periferia hoje? E o que você vai trazer no plano de governo, no seu governo, para isso, né? Para resolvê-lo, né? Como é que a gente pode ganhar essa população da periferia? Né? População... Pergunta do Valdir também, que é um educador, ele pergunta como é que a gente pode ganhar de novo esse pessoal da periferia aí, que meio que se distanciou do PT. Então, uma das propostas que eu tenho é mudar o padrão de contratação da prefeitura. A prefeitura, ao invés da prefeitura comprar uniforme escolar de uma mega empresa, às vezes a chinesa, ela começar a criar cooperativas e fazer cooperativas de costureiros e costureiras nas regiões, na periferia, em cada região dessa cidade. Isso vale para o uniforme escolar, isso vale para as roupas de hospitais, postos de saúde, UBSs, toda a área hospitalar, tanto na área de lençóis, de cama, como na parte de uniforme de médico, de enfermeira, do pessoal da limpeza, pessoal dos motoristas. Criar cooperativas de reciclagem de lixo na cidade, você criar milhares de hortas comunitárias e fazer essa articulação com a cultura, criar uma frente de produção cultural para gerar emprego no território, no local, e incentivar que as pessoas gastem esses recursos no local, para incentivar o pequeno e o micro comerciante. Então, é uma economia solidária. Essa economia solidária, ela gera, se você tiver internet, você pode dar curso, dar oficinas. Então, o serviço acontece no bairro. É o novo comportamento das pessoas. E isso é possível. Nós temos que nos reinventar a maneira de governar e a maneira de viver na cidade de São Paulo. Por isso que eu falei, o padrão de consumo não serve mais para nós. Nós temos que ter uma atuação no território. E eu vou dar um exemplo para vocês quando eu falo de cultura. São Paulo, na época do carnaval, as pessoas iam embora. São Paulo ficava vazia. Hoje, na época do carnaval, o São Paulo, agora não, foi da pandemia, mas São Paulo, milhões de pessoas vêm para cá, milhões de pessoas pulam o carnaval. Os hotéis vivem lotados, os restaurantes lotados. Então, a parte da cultura, além de gerar emprego, ela aquece a economia. E você abre a cabeça, a alma das pessoas. Então, o jeito de você dialogar com essa juventude, que mais de 50% não tem emprego, na cultura, no lazer, no esporte, usar os equipamentos da educação, os céus que estão abandonados. Então, é assim que nós vamos conquistar a periferia. O PT não conquista, vai conquistar a periferia se a gente mostrar que nós temos uma política de geração de emprego, tem uma política de proteção em relação a um bom atendimento na área de saúde. Por isso que nós vamos fazer a reversão das OS, uma política de valorização do professor, de aplicar um plano municipal de educação, de valorizar, dar curso para esses professores, uma nova maneira de você educar, uma educação libertadora. É assim que a gente dialoga com os professores, com os profissionais da saúde, com a assistência social, né? Articular com o esporte, com o lazer. Então, fortalecer as subprefeituras. E vamos lembrar, muitas coisas, a grande maioria dos benefícios que tem na cidade de São Paulo, ou o PT começou ou o PT terminou. Vamos pegar o Hospital da Brasilândia. O projeto o PT iniciou. Está lá. Precisa terminar. O Hospital de Parelheiros foi o PT. O Hospital da Vila Santa Catarina, no Jabaquara, foi o PT. O Hospital em Boimirim, foi o PT. Os céus, uma grande maioria foi do PT. Entendeu? Então, os corredores, faixa de ônibus, os uniformes, o vai e volta, que é o TAG agora. Então, são políticas que nós fizemos no passado.
Eu lembro que foi implantado um programa de frente de trabalhos, Começar de Novo. Então, nós podemos ter uma política de geração de emprego de frente de trabalho para a juventude, que eu acho que tem que ser na área de cultural, e você pode ter frentes de trabalho e reformar as escolas para a volta das crianças. Você pode contratar pequenas empresas. Está cheio de mestre de obra, está cheio de pedreiro, que você pode, a prefeitura, estimular a geração de emprego. E é isso que nós vamos falar na campanha, dos programas que o PT fez, falar do nosso delegado e o que nós pretendemos fazer daqui para frente. E dentro dos programas, dos planos para poder possibilitar tudo o que você falou, porque isso aí também envolve muito. Eu acho bacana essa história de cooperativa, fazer as coisas em casa, né? Mesmo que a cooperativa compre da China, pelo menos o trabalho está sendo aqui. Existe uma necessidade de controle. E eu tenho uma pergunta da Bárbara, ela é gestora da área de controladoria, e ela quer saber, dentro do seu programa, se você tem alguma coisa para implementar um trabalho sobre cidade inteligente, aquele tipo de cidade que introduz sensores para captar informação sobre a cidade e depois poder aplicar essas informações captadas dentro dos recursos e dos ativos da cidade. Já que a Bárbara é da parte de controladoria, eu vou... Uma das maneiras... Tem um mecanismo na lei que é a ata de registro de preço. Você define um padrão que você quer do uniforme, por exemplo, da criança. Né? O tamanho, o padrão, que tipo de tecido, enfim, todo o brasão da prefeitura. E aí, a partir desse padrão, você organiza as cooperativas. Não é que cada um faz de um jeito, né? Você tem que seguir aquele padrão. Então, você tem um mecanismo da ata de registro de preço. Veja, eu, por acaso, o meu doutorado, ele tem a ver com isso que a Bárbara falou, que as cidades inteligentes, 4.0, e nós implantamos alguns projetos na cidade que deram certo. Vou relembrar a Bárbara. O estacionamento rotativo, Zona Azul, é um aplicativo hoje. Antigamente era aquele papelzinho, aquela uma fraude danada. E que agora que a prefeitura, nós acabamos com a fraude, nós organizamos protocolo aberto, deixamos tudo redondinho, qualquer empresa que tinha um aplicativo podia ir lá e se credenciar, privatizaram agora, tá certo? E privatizaram, deram uma empresa só, um escândalo que é antecipação de receita, porque essa receita é uma receita clara que estava vindo. Então, eu vou reverter. Eu vou entrar na justiça, já estou avisando, vou entrar na justiça e vou acabar com isso, porque fui eu que plantei. Eu sei o escândalo que é isso. A outra coisa, o controle dos Ubers, esses aplicativos de táxi. Hoje, a prefeitura tem controle de todas as viagens que são feitas. E a prefeitura arrecada um recurso disso. O ano passado foram 220 milhões. Que, aliás, este recurso eu vou usar para financiar o transporte gratuito. Outra coisa, as câmeras, os radares que nós fizemos na cidade é de alta tecnologia. E aquela central do PSDB, que eles ficavam falando, tem uma central de segurança, que toda eleição eles falavam daquela central para resolver o problema da segurança. Eu não sei se era Conecta, é um nome que tinha. Conecta, unificação das câmeras de São Paulo, tanto da prefeitura, quanto do estado, quanto do comércio. Era para tentar unificar tudo. E a Conecta só começou a funcionar em função dos radares nossos, que nós permitimos que usasse todas as câmeras nossas, e ela tem uma alta tecnologia de segundos, que é onde você pega, se um carro está roubado, de imediato você joga para a central e a câmera pega se o carro passou naqueles radares. Então, eu sou muito fã disso, tem muito a ver com a área que eu atuo. Eu quero instalar internet, banda larga em todas as escolas, instalar nos bairros, a Wi-Fi nos bairros,
Não dá para fazer tudo. Pra vocês terem uma ideia, o Haddad, que foi o que mais fez 140 pontos na cidade. A Coreia, não, Seul hoje tem 18 mil pontos e já estudam para fazer para 23 mil pontos. Olha como a gente está defasado. Mas nós temos que fazer bastante, o máximo possível de instalar a internet nas escolas, nos equipamentos públicos e também começando nos bairros e de preferência, se for fazer algum programa individual, você fazer onde tem criança nas casas, onde não tem a internet, que a defasagem é muito grande. Oi? Aí, Gilmar, você já respondeu a pergunta do Tião, que ele é do movimento Saúde e Pede Socorro da Brasilândia, que ele perguntava aí se, justamente porque, por causa da pandemia, as crianças estão tendo que ficar em casa e elas não têm Wi-Fi, e se você iria colocar o Wi-Fi aí na Brasilândia, era o problema dele, né? Estou vendo que a periferia de São Paulo inteira estava precisando disso. A periferia sofre com a internet, infelizmente. Enquanto muitos bairros têm o serviço fibra, uma banda larga melhor, na periferia é uma coisa bem arcaica ainda, né? Infelizmente. Roberto, não só a internet, né? Periferia não, também... tudo, mas assim... É que as operadoras não investem. Nós temos que dar um plano de cobrar dessas operadoras, para que invista nesses pontos, que tem antena. Isso nós temos que cuidar. É que a periferia ninguém cuida, ninguém está nem aí. Essa pandemia dá a impressão que as pessoas morarem em cortiço, na beira de córrego, morar no local que não tem energia, que não tem asfalto, que não tem água encanada, que não tem chuveiro, isso já existia antes. Ela só aflorou e aumentou. Então, e essa parte também de comunicação, de internet, era a mesma coisa. Sempre foi difícil. Foi por isso que nós criamos esse programa, o Haddad de Wi-Fi na rua. Eu lembro quando eu instalei o Wi-Fi no ônibus, quando o ônibus parava, as pessoas ficavam em volta do ônibus. Uma vez eu falei, mas por que esse pessoal está em volta do ônibus? É para usar o Wi-Fi aberto. Então nós temos que abrir esse Wi-Fi. Tem que ser universal. E a prefeitura tem que exigir dessas operadoras que coloquem essa rede à disposição, que elas são obrigadas a colocar, que muitas vezes não colocam. Candidato, tem uma pergunta aqui do nosso colega comunicador da Brasilândia, o Carlos Galdino. Ele diz o seguinte: em relação à moradia digna, quais propostas você tem? Na cidade de São Paulo, temos uma taxa de 26% de imóveis desocupados na região central da cidade, contra 5% a 6% nas cidades europeias. O que pode ser feito quanto a isso? Carlos Galdino, nós vamos comprar terra. O Fundurb, tem 30% do Fundurb que você pode comprar terra, estoque de terra. E essa terra nós vamos dar para o movimento de moradia, fazer a autogestão e a construção por mutirão. Porque do governo federal não podemos esperar nada e as pessoas têm pressa. Então, e mesma coisa na região central. Você tem uma política que foi aprovada no último plano diretor, que se a pessoa deixa o imóvel abandonado, parado, você tem um PTU progressivo. Durante um ano, se ela não ocupar, depois a prefeitura vai lá e pode, em função que ele está devendo IPTU, que muitos não pagam IPTU, você desapropria. Então, você pega esse imóvel para a prefeitura e a gente coloca um plano de moradia que na região central, em torno de 40 mil pessoas. Vamos urbanizar as favelas. Eu quero a urbanização de favelas. Quero ver se eu faço, como a prefeitura, o Haddad renegociou a dívida, e nós temos condição de fazer empréstimo. Eu quero fazer um mega projeto de urbanização favela na cidade de São Paulo e também de regularização fundiária. É um problema sério. Você tem situações que os moradores que estão nessa terra e já construíram, querem comprar a área, o proprietário quer vender e muitas vezes em função da burocracia da prefeitura ou porque não tem gente, ou problemas de legislação técnica, acaba de cartório, de titulação, acaba não acontecendo. Então, eu vou fazer uma equipe específica só para cuidar da regularização
fundiária na cidade de São Paulo. Você sabe que isso valoriza o imóvel. Quando a pessoa tem segurança que aquele imóvel vai ser dela definitivo, ela acaba cuidando mais, faz o puxadinho, ajuda. Então, tudo isso nós vamos fazer na cidade de São Paulo, priorizar a construção de moradia para quem ganha até 3 salários mínimos, que é a parte mais difícil de fazer na cidade de São Paulo. O plano diretor, ele já define, quando você tem mega empreendimento acima de 20 mil metros quadrados, me parece, que você tem um percentual, tem que ser para unidades de habitação social. Então, uma ação muito forte, são mais de 2 milhões de pessoas que vivem na submoradia, que não tem saneamento, uma política de construção ou de financiamento de caixas d'água. Quero fazer chuveiros, lavanderias públicas na cidade de São Paulo, a começar pela região central, usar uma parte desses prédios abandonados para fazer o local onde a pessoa pode se lavar, tomar banho, lavar sua roupa. O Papa Francisco fez isso em Roma. Isso é muito importante por causa da pandemia hoje em dia, né? Por causa da pandemia ia ter ajudado muito. A questão da higiene, de você lavar a mão com sabão, e de você ter locais onde você pode tomar banho, e você ter local onde você pode lavar a sua roupa, ela é fundamental. Fazer as suas necessidades fisiológicas. O Papa Francisco fez isso em Roma. Foi um dos primeiros atos que ele fez. Você tem que ter banheiro, chuveiro, lavanderia, água encanada, torneira pública. Isso mas eu acho que isso também na periferia. Entendeu? Isso é uma diferença, né? Porque aqui na Flórida nós estamos com 500 mil infectados e 8 mil mortos. Estou falando do estado da Flórida. Agora, em São Paulo, vocês estão aí com 600 mil infectados e 24 mil mortos hoje. Então, você vê a diferença, a proporcionalidade. Por quê? Porque aqui a gente tem muito mais acesso a esse tipo de coisa. Qualquer praia, qualquer lugar que você vai aqui na minha cidade, tem um banheiro público. Você pode tomar banho. É muito fácil. São Paulo isso. Nem banheiro público tem direito. Esse que é o cúmulo absurdo. Mas você podia falar para a gente aí sobre a situação da pandemia, vacina, tratamento, teste, essas coisas todas? Como é que você está vendo aí a ação da prefeitura, principalmente, a ação dela na periferia e tal? Principalmente a ideia do retorno às aulas. A gente está tendo uma grande quantidade de gente morrendo e o governo do estado, o governo da prefeitura, certamente cedendo às pressões aí dos empresários do ensino, toda hora falando de volta à aula, mas também depois recua, porque eles mesmos estão vendo a situação. Tanto é que criou um voucher. A prefeitura agora criou um voucher, que a prefeitura pagando uma mensalidade para as empresas de ensino particular. A privatização aí. Ela não está assumindo as suas responsabilidades. A responsabilidade de fazer teste é também da prefeitura. A responsabilidade de tirar a pessoa que está contaminada dentro de casa, onde tem mais 9 pessoas, é também da prefeitura. A responsabilidade de higienizar a frota de ônibus é da prefeitura. A responsabilidade de pôr 100% da frota é da prefeitura. A responsabilidade de garantir alimentação para toda a rede escolar, mas não só para toda a população da cidade de São Paulo, é também da prefeitura. Porque a prefeitura tem dinheiro em caixa, Luizão. A prefeitura tem 18 bi em caixa. Você acha que esse é o momento de economizar? Esse é o momento de salvar vidas. Esse é o momento de você fazer torneiras públicas em tudo quanto é lugar. É um momento de um mutirão, é um momento de liderar um processo na cidade de São Paulo no sentido de fazer com que as pessoas não continuem se contaminando. Senão não vai parar. As pessoas continuam se contaminando. Aqui na cidade de São Paulo, 10 mil pessoas morreram. 10%. Se você considerar que nós temos 220 milhões de habitantes, morreram 100, desses 100, 10 mil só foi na cidade de São Paulo. É muita gente, é muita cova, é muito caixão, é muito sofrimento. Porque atrás de cada pessoa dessa tem um sofrimento, tem um ente querido que morreu. Nós não podemos analisar a morte, o sofrimento dessas pessoas. Não tem uma palavra, eu não vi uma palavra de carinho, de afeto, de conforto por parte do prefeito, por parte do governador, por parte do presidente da República, para essas famílias. Como é que pode, gente? Como é que pode ser desumano desse jeito? Isso não é humano.
Então, você já tem que fazer tem as ações, mas tem aquela parte também do saber cuidar, do carinho, que não acontece na cidade de São Paulo. Então, é um total abandono. Eu queria falar mais especificamente sobre isso que você está falando, porque tem uma pergunta aqui do tio Formiga, que é uma liderança do setor de transporte escolar. E ele lembra que o transporte escolar foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. E ele pergunta, Gilmar, como é que você vê que a prefeitura agora está fazendo isso? Cuidando disso? E como cuidaria o Gilmar se ele fosse o prefeito? Eu usava, o tio Formiga, eu usava vocês que conhecem o endereço das crianças para entregar alimentos na casa. Eu não deixava vocês desempregados. Eu usava isso quando é do TEG, da perua escolar pública, que aí tem uma ação direta da prefeitura. E eu criava na cidade de São Paulo, para vocês, um programa de garantir o salário nesse período. Garantir o salário nesse período, porque é uma frente que não pode ficar sem renda. Porque vocês têm que manter a manutenção do veículo para, assim que voltar às aulas, tiver tudo azeitado, tudo funcionando. Né? Eu tenho conversado com o pessoal do TEG, nós vamos aumentar esse programa. Tem esse problema que a prefeitura está deixando de pagar quando a criança mora num lugar e tem que atravessar uma grande avenida, e mesmo sendo a menos de 2 quilômetros, a prefeitura não está pagando. Nós vamos voltar essa questão da barreira física para que as crianças possam andar no serviço escolar. Então, até porque o TEG foi lá atrás, no nosso governo, que nós fizemos. Eu era secretário de transportes. Depois desvirtuou, mudaram até de nome. Até o nome eu vou voltar. Vai ser vai e volta. Pode ter certeza. E vou colocar no uniforme das crianças, além do brasão da prefeitura, vai e volta aquelas crianças que pega a pilha escolar, porque isso é um motivo de segurança. Isso tem a ver com segurança. Aproveitando essa conversa de educação, durante a pandemia, o prefeito Bruno Covas cortou a verba para o MOVA, né? Que faz um papel importantíssimo, principalmente nas periferias, em relação à educação de jovens e adultos, né? E ainda mais falaram que teve muita corrupção nesse negócio da pandemia. É complicado. Também. Então, o que acontece? Eu conheço professores que estão sem receber seus vencimentos desde então, já tem 3, 4 meses, e é complicado, porque levanta a bandeira do Paulo Freire, do educador, e faz um importante trabalho. Como você vê isso, candidato? É um absurdo. O EJA está desmontado, o MOVA está desmontado. Eles mandaram, além na parte de educação, a prefeitura mandou a semana passada 4.000 merendeiras, deixou que elas perdessem o emprego em função da pandemia. Então tem que segurar, gente. Tem um programa, uma legislação que foi aprovada no governo federal para salvar os empregos, foi 70 bilhões, só chegou 17% desse valor para garantir que as pessoas tivessem renda, além do auxílio emergencial. O auxílio emergencial é para quem não estava empregado e que não chegou em sua plenitude, e tem também para quem estava empregado. E como é que você pode, nesse período, a prefeitura permitir que as empresas terceirizadas demitam? Você não pode permitir isso. Você não pode permitir. Então, você tem que ter uma rede de proteção, um cuidando do outro, nesse momento difícil que está passando, que está todo mundo passando. Porque as pessoas precisam comer. Então, é mais uma ação da prefeitura do não saber cuidar. E volto a repetir, tem dinheiro em caixa. Tem 18 bilhões aplicado. O que nós estamos vendo atualmente é que tem muita gente lucrando, enquanto os pobres estão morrendo, muita gente está lucrando com a pandemia. A gente vê aí contratos superfaturados, e aí algumas administrações ganham muito dinheiro comprando respiradores artificiais, né?
Então, inclusive na Prefeitura de São Paulo tem denúncias nesse sentido. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E também fala um pouco da questão, é uma pergunta da Bárbara, que na época da administração do PT foi criada uma controladoria no município, né? E como é que está essa controladoria hoje? Até que ponto isso aí é um instrumento para combater a corrupção? Aí ela pergunta também se você, ganhando, você vai dar uma checada nesses contratos da Covid. Então, primeiro a questão da controladoria. Vou voltar à controladoria. O Dória desmontou, tanto é que o controlador-geral ele pediu demissão. Vamos lembrar que no governo do Haddad nós desbaratamos a máfia do ISS, a máfia do Controlar. Lembra da Controlar que tinha também um problema sério lá? E vamos voltar à controladoria. E não tenha dúvida, esses contratos todos eu vou rever. A começar, aliás, a Polícia Federal já foi ontem. Acho que foi ontem. Ontem aqui nos contratos da Prefeitura na área de saúde, atuando. Então eu vou voltar, vou analisar contrato por contrato. Não só na saúde, também nas terceirizadas da educação. Todos esses contratos, nós vamos fazer um pente fino desses contratos, que tem muita denúncia nessas OSs. Por isso que nós vamos fazer a reversão dessas OSs. E é com esse dinheiro que nós vamos valorizar os profissionais da saúde, da educação, e nós vamos contratar, fazer concurso público. Nós vamos contratar pessoas da própria para ficar permanente, porque nessa hora é com o servidor que a população pode contar. Por isso, quando eu falo fortalecer o Estado, principalmente contratando gente e dando condições de trabalho para esse pessoal. Tá, hoje, Gilmar, é o seguinte, nós estamos aí, vou pedir mais uns 10, 15 minutos para ti, porque aí tem umas perguntas, não sei como é que você está, mas ele está falando um pouco aí de segurança pública. Eu queria fazer uma pergunta da Caterine, ela é guarda municipal, que ela até lembra que os partidos de esquerda, em geral, tem assim, o povo acha que, né, uma visão de que não lidam bem com a questão da segurança pública, né? E ela coloca que quando o PT assumiu com a Marta, tinha um projeto para 15 mil o efetivo, e hoje está em 4 mil ainda. Queria saber, com relação, se você tem um plano para a guarda, assim, plano de aumentar o efetivo, plano também de carreira, e uma coisa que ela diz, que sempre que falam de remuneração da guarda municipal, é bônus, nunca é aumento de salário real, entendeu? É tudo aquilo que pode ser retirado, você conhece bem isso. E se isso, você tem algum projeto nesse sentido aí para a Guarda Municipal? Há uma coisa que ela diz que também é verdade: a Guarda Municipal hoje é mais usada para ficar catando camelô na rua, cuidando de pessoal de rua, do que propriamente daquilo que seria o mais nobre da parte dela, de cuidar das escolas, né? E de outros espaços públicos, aonde, na verdade, ela acaba ficando ausente, né? Tem uma defasagem muito grande de 1.000 homens e mulheres, de 8 mil homens e mulheres na guarda. A minha ideia é passar a guarda de novo para subprefeituras, porque ela tem que atuar no território. Concordo com a Caterine que a guarda tem que cuidar das escolas, dos bens próprios, e cuidar na prevenção, Caterine, da violência contra a mulher. A guarda ela pode ser a primeira a chegar quando tem denúncias relacionadas à violência contra a mulher, e também em relação às crianças e o adolescente. Eu tenho uma relação muito boa com a guarda. Agora, a guarda tem que ter diretriz política, tem que ter comando e tem que ter hierarquia. E guarda, para mim, vai ter que fazer curso de direitos humanos. Tem que respeitar os cidadãos e as cidadãs dessa cidade. E a atuação da polícia no território de São Paulo, da capital,
vai ter que combinar também com o prefeito. Eu não pensam vocês que eu vou aceitar que a polícia, na polícia não, uma parte da polícia fica matando jovem preto, pobre na periferia, todos os dias, e o prefeito não fala, não dá uma palavra. Não pede uma audiência com o governador para falar sobre esse assunto. Não vai ser assim, não. E eu acredito muito, de novo, em investimento em tecnologia. Elas têm que se conversar. A guarda tem que conversar com a polícia conversar com a guarda. Você tem que ter uma ação de prevenção. Uma ação de prevenção na cidade de São Paulo. Então, eu tenho um carinho muito grande pela guarda e nós vamos ter que aperfeiçoar, melhorar os equipamentos, voltar um comando da guarda de proteção ambiental, principalmente em relação aos mananciais, que estão ocupando os mananciais, articular com todas as subprefeituras naquela região das represas, com o governo do estado, com os outros municípios, para impedir essa ocupação desordenada que tem a ver com a água, e mesmo os crimes ambientais, que a guarda nós temos que fazer um pelotão próprio para isso. É isso que eu penso da guarda, criar uma inspetoria em cada subprefeitura, a partir da subprefeitura, do comando, eu acredito muito nessa política de território, de você atuar através do território e articular a partir daí, para que a guarda, as pessoas conheçam realmente quem está trabalhando naquela região. Ô, Benê, para a gente encerrar, Benê, não dá para o Benê fazer a pergunta do meio ambiente, por causa que ele falou lá do Parque da Várzea? Nós temos três perguntas. Nós temos 3 perguntas para fazer. Só mais 3 aí, daí liberamos o candidato. Tudo bem, João? Aproveitando que você tocou nessa questão do meio ambiente, que é uma questão muito importante, né? Até porque a política do poder público de habitação é jogar os pobres na periferia, na margem de rios, no Jardim Pantanal, depois da enchente, e aí os caras culpam os pobres por ocupar esse espaço, né? Como é que a prefeitura pode atuar? Isso é uma pergunta do professor Ricardo Santoro. Como é que a prefeitura pode atuar nessa questão do meio ambiente e, ao mesmo tempo, melhorando a condição de vida da população pobre de São Paulo? Primeiro, a política de saneamento. E essa coisa da água que eu falei, de você fazer lavanderias públicas, torneiras públicas, não é pouca coisa. E fazer um programa de caixa d'água nas casas onde consegue ter uma caixa d'água, instalar uma caixa d'água. Eu acredito muito, a cidade de São Paulo, ela fica dentro da Mata Atlântica. Nós temos que ter uma política de plantar milhões de árvores nessa cidade. Nós temos que continuar a política de fazer mais parques, não privatizar os parques. Uma política de cuidar das praças, de cuidar da permeabilização do solo, a contenção de água, a começar pelos próprios das prefeituras, que parte das enchentes tem a ver com isso, para reter essa água, cuidar dos mananciais que eu acabei de falar, ter uma política de menos poluição. Quando você fala em investir no transporte público e fazer corredor, fazer faixas de ônibus, fazer ciclovias, na verdade você diminuir a quantidade de carros circulando que polui. É o que mais polui na cidade de São Paulo, emite CO2, uma política de alimentação saudável. Quando eu falei de hortas comunitárias, de você começar a partir das escolas, mas não só a cidade de São Paulo ser outra, para a gente não ficar comendo veneno, que é o que causa o câncer na cidade, a poluição e a alimentação. A principal é a falta de exercício. Então, nós temos que é assim que a gente cuida das pessoas nessa cidade. A política de reciclagem, isso tem valor agregado, você pode pegar as pequenas empresas e gera empregos, cooperativas de reciclagem, aumentar de forma substancial a reciclagem do lixo, o destino do lixo nessa cidade. Então, a minha visão ambiental, ela tem que ser transversal, ela tem que permear todas as secretarias, todos os espaços. Não é um problema só da questão de gente cuidando da parte ambiental. As escolas têm que jogar pesado nisso, né? Um novo padrão de consumo, um novo padrão de comportamento, do cuidar do nosso território, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa praça.
É assim que a gente cria uma cidade mais agradável. Aproveitando essa questão, tem o companheiro, o Tacílio, lá do Parque Peruche, lá tem uma proposta da criação de um parque, já tem um terreno, né? Duas coisas que o Tacílio sempre se preocupa. É a questão da criação de um parque público lá no Parque Peruche, que é uma briga antiga, e essa questão dos campos de várzea, porque tem ali na questão do AMB, que tem uma disputa há bastante tempo, porque ali é um espaço, foi durante muito tempo um espaço de lazer importante da população. Como é que você vê isso? Uma coisa importante aí que o Otacílio, que é uma liderança da Casa Verde, Parque Peruche, ele coloca, é que o Parque Peruche é o único parque que não tem parque público. É um bairro que tem 400 mil pessoas e, assim, pela abrangência que teria, o parque seria 400 mil pessoas que não tem um parque público no Parque Peruche. Não tem área, se tiver área para fazer o parque lá, a gente faz. Viu, Tarcísio? Vamos fazer. Não, o Otacílio. Mas tem a área, já está no plano diretor, e aí... Eu fiz uma reunião com o povo do PT lá, parece que eles falaram desse parque. Eu tenho uma... Aliás, vocês me lembraram, eu tenho uma ferramenta que eu lancei, que é SP da Gente, spdagente.com, de entrar lá e as pessoas sugerirem sugestões para a elaboração do programa de governo. Eu acho que já está lá. Se não estiver, eu sugeri a ele para que ele entrasse nessa plataforma e já colocasse para ficar já registrado também a criação desse parque. Tá legal. E aí, no final, vamos falar de futebol, né? Lá no Campo de Marte jogam mais ou menos 5 mil pessoas, giram por lá, em torno dos campos. Não sei se você conhece o Campo de Várzea, lá o campo que tem lá. E agora tem um certo litígio com a prefeitura. E o Otacílio estava perguntando sobre isso. Você conhece e se pode ter algum compromisso seu de entrar nisso para defender esse espaço de lazer também, né? Claro. É fundamental. Os campos de várzea, que agora estão, inclusive, esses gramados sintéticos, eles ajudam muito a rotatividade e mais gente poder jogar e não suja tanto o meião, né, o calção, a camisa, que às vezes é a mãe que lava, né? Nem sempre é o jovem que que lava. O Otacílio, ele é varziano raiz. Ele gosta de terrão. Não, e você agora tem uma política de iluminação também, você pode usar à noite. É um momento de reencontro, é fundamental. Eu penso, inclusive, eu joguei na Várzea. Eu joguei na Várzea. Eu era do tempo do Cafu, lá na periferia de São Paulo. Na periferia de São Paulo. O Cafu, o Miller, tinha o tal de Ferreira, que depois foi para o Penápolis. Casou com a filha do dono do time lá, o fazendeiro, e ficou por lá. Então eu joguei na Várzea aqui em São Paulo. Eu era um bom médio volante. O pessoal não acreditava muito, né? Mas eu era um bom médio volante. E aliás, eu penso fazer muito campeonatos. Eu quando era office boy, a prefeitura fez um campeonato uma vez de futebols, que a gente jogava na rua. Eu me lembro. Afinal, no asfalto, né? Sacanagem. Hã? A sacanagem é que tinha molecada para jogar no asfalto, né? Jogava no asfalto, era difícil. Isso é futebol raiz. E a final... Ô, Belém, o que é, Belém? A minha vida toda eu joguei no terrão e no barrão, mas eu não acho agradável, não. Eu prefiro que tenha um gramadinho, que tenha... É melhor. Era melhor que não fosse sintético, mas como a manutenção ela é difícil, né, no gramado, mas se você tem um campo bem plano, é outra coisa, né? A bola rola melhor, mais tranquilo. Você maltrata menos a bola quando é plano, né? Não. Mas você é santista. Eu sou gremista, e hoje eu torço pro Juventus aqui em São Paulo, mas eu tenho irmãos que são santistas. O Jair é.
O Jair é santista, tem outros irmãos que são santistas. Bom, tá vendo? Candidato, deixa eu só fazer o Bené é corintiano, ele está sempre em minoria aqui. Quando eu vim em São Paulo, na época do João Paulo, Ayrton Lira, Nilton Batata, isso. naquele time do Santos, era muito simpático ao Santos, mas aí acabou me distanciando. Meninos da Vila. Meninos da Vila. O Douglas e o Luiz, eles vão chorar quando você fala desse time. Eles morrem de saudade. Deixa eu só para encerrar, candidato, eu sei que tem que encerrar, já estamos estourados no horário. Situação da população em situação de rua e dependentes químicos. Temos que dividir, porque tem gente que acha que é tudo a mesma coisa, e não é. E tinha o programa de braços abertos na gestão Haddad, que infelizmente no atual governo foi derrubado. Você pretende voltar com esse programa? E deixa eu falar, que aqui eu fecho mesmo, mas é uma pergunta em cima do que você fez, me cheirou aqui. É uma resposta que você deu, até para a Caterine. Você tem a intenção de realmente dar independência para as subprefeituras? Até com eleição de subprefeito? Não. Eleição não. Autonomia, assim, eu aceito, tem que descentralizar, tem que fortalecer com orçamento. Descentralizar é orçamento. Criar mais uma controladoria que não tem da assistência social, que precisa ser criada, e fortalecer o Conselho de Representantes, que esses são eleitos, mas o subprefeito não, indicação. Ouvindo a população, de preferência uma pessoa que conheça a região, que seja articulada, que tenha relações com os moradores, com os comerciantes, com os movimentos sociais, com as entidades. Então tem que ser uma pessoa que realmente consiga tocar a prefeitura lá. Porque não tem sentido, o povo elegeu o prefeito para ele indicar as pessoas, fazer eleição de novo. Vai que você tem um subprefeito que não tem nada a ver com você, um bolsonarista que eleito, vai dar briga, não é justo, eu acho que é para enganar, é demagogia quem fala isso em relação a subprefeituras. Qual que é a outra pergunta? Também Cracolândia, morador de rua. Eu concordo que são coisas diferentes, uma coisa é dependente químico, que precisa ter um tratamento específico. Eu vou voltar com o programa Braços Abertos, que era um programa exitoso, ganhou prêmios internacionais, e que infelizmente o Dória, esse irresponsável, mentiroso, pegou e esparramou esse pessoal. Esse pessoal precisa de tratamento químico, tratamento médico, precisa de assistência social, precisa de emprego, precisa ter uma relação, uma volta em relação com aqueles que têm família. A mesma coisa em relação ao morador em situação de rua. Precisa de carinho, precisa de amor, precisa de abrigo, precisa, aqueles que puderem voltar às suas famílias, tratamento, aqueles que têm problema, geralmente é mais alcoólico, se conseguir emprego através de cooperativas deles, dos catadores, moradia para essas pessoas, e também eles fazem parte daqueles que eu acho que tem que ter lavanderia pública para eles, um banheiro para eles poderem lavar a mão. É isso que eu vejo em relação ao morador em situação de rua: abrigo, vestimenta, tratamento médico quando for preciso, assistência social. E acho que foi a Catarina que perguntou, eu acabei não respondendo. Concordo com ela, guarda não é para ficar cuidando de moradores em situação de rua. Quem tem que cuidar é assistência social. É gente que entende. Isso não é brincadeira. E quando eu falo de amor, gente, se você separa a família, a mãe do pai, o filho do pai, da mãe, é um desastre. Se você não deixa ele ficar com o cachorro, é a única coisa que ele tem. Ele não tem nada. Nada. A vida dele se resume a um cachorro. É o carinho, que o cachorro dá carinho para ele. Se você tira, você acaba com ele. Então, essa insensibilidade que às vezes a gente vê na Prefeitura de São Paulo, que dói muito, e a gente tem que se indignar com isso. Nós não podemos aceitar que isso é normal.
que é normal ter 25 mil pessoas morando na rua, no relento, no frio, tá certo? Sem ter uma higiene adequada, vivendo de favor, muitas vezes o próprio bar não deixa entrar. Então, a cidade é uma cidade muito rica, ela tem que ser uma cidade muito solidária, uma cidade do amor, da esperança, e não essa cidade que está sendo hoje abandonada, triste, marrom. Não, nós temos que dar uma luz para isso. E o prefeito tem um papel fundamental nisso. Exatamente. Douglas, vamos encerrando, gente? Eu queria aí agradecer demais mesmo. Acho que falamos praticamente de tudo, mas eu queria que o Gilmar deixasse algumas palavras aí, né? Que pode ser que faltou coisa para ser falada, né? Não, eu queria agradecer o papo com vocês. Eu tô vindo de um ato lá em frente do Quarteirão da Saúde, no Hospital das Clínicas, um ato de luto e de luta em defesa da vida, em defesa do emprego, da renda, e nesse momento, em função das 100 mil pessoas que já morreram e quase 3 milhões sendo contaminadas. Então, eu quero me despedir, meu conforto, minha solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos, as famílias que tem gente que está contaminada, que está às vezes no hospital, está sofrendo, torcer para que dê tudo certo, que voltem para casa o mais rápido possível. E ao mesmo tempo, continuar cobrando das autoridades, tanto federal como estadual, como na capital, que possa realmente assumir as suas responsabilidades. É disso que se trata, assumir as suas responsabilidades. No mais, eu sou uma pessoa muito esperançoso, eu não sou daqueles também que baixa a cabeça. Nós temos que enfrentar as dificuldades, nós vamos passar por isso. O momento agora é de cada um se cuidar e para que nós possamos depois cuidar dos nossos entes queridos. Gostei muito da conversa com vocês, papo agradável também, e uma dinâmica boa, e é só convidar que eu volto. Tá bom, gente? Uma boa noite, muito obrigado. Muito obrigado, gente. Compartilhem essa live. A gente sabe que às vezes 7 da noite é um horário que o pessoal não está chegando ainda, né, do trabalho, mas compartilha com a turma aí para poder o pessoal assistir essa live. Vai ficar salvo no vídeo. Um grande abraço a todos, pessoal. Até a próxima live. Tchau, tchau. Tá, obrigado. Tchau. Obrigado.